Glória a Deus, aleluia. Conseguiu aí entender? Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Davi aqui está fazendo uma pergunta aqui de novo para o Senhor. Quem? Quem habitará no seu tabernáculo? Aí Deus ele vem aqui e responde, ó, aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Olha só que resposta maravilhosa. Senhor, quem é que vai morar no teu santo tabernáculo? Aí o próprio Deus fala, aquele que anda sinceramente e pratica a justiça. Então, Deus está falando aqui que não é para nós ser só ouvinte da palavra, mas praticante da justiça. Praticar e falar e fala a verdade no seu coração. Como é que eu falo a verdade no meu coração? Porque o meu coração, aleluia, vai falar a verdade, aquilo que os meus olhos, ou que a minha boca, ou que a minha mente, que o meu ouvido, ele ouve. Eu extraio as coisas boas e guardo as coisas boas no meu coração. Então eu guardo quando eu falo, quando Deus fala a verdade, a palavra do Senhor, que é a verdade, do próprio Espírito Santo. Então o próprio Espírito Santo, ele guarda a justiça, guarda a palavra dele lá dentro do nosso coração. Aleluia, Jesus. Então a boca, ela só fala o que está cheio o coração. É por isso que Deus fala para a gente guardar, aleluia, Jesus, a nossa mente, né? Guardar as setas, para a seta, colocar o capacete, olha o capacete aqui novamente, a blindagem aqui, para o que vier de mal não entrar. Aleluia, Jesus. Aquelas setas malignas, setas inflamadas, eu falo setas inflamadas, meu irmão. Ela vem trazendo doenças. Aleluia. É uma seta inflamada. Ela vem para matar, para matar mesmo a seta. Entendeu? Então, aleluia, Jesus. E quando, olha só, e fala a verdade no seu coração. Então, quanto mais eu pratico a verdade, quanto mais eu pratico a justiça, quanto mais eu coloco em prática a verdade, não é porque a verdade eu tenho que colocar ela dentro do meu coração. E quem é a verdade? É o próprio Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Aleluia, Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Olha só, o que Davi, ele começa aqui no primeiro capítulo, versículo, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Aleluia, Jesus. E quando eu vejo isso aqui, Davi, aqui ele está olhando lá para o futuro. A quem? Quem é que vai habitar no teu tabernáculo? Ele está pensando aqui no céu, quando a gente já estiver se decidido aqui, quem é, Senhor, que vai morar lá no céu, né? No teu tabernáculo. Mas Deus é tão incrível, Jesus Cristo é tão incrível, meu irmão, que ele desceu a esse mundo e fez o nosso coração tabernáculo, dizendo, assim como ela é feita no céu, ela é feita na terra, e como é feita na terra, ela é feita no céu. Deus é tão amor, Deus é tão justo, Deus é tão bondoso, meu irmão, que ele habita lá no Santo dos Santos, que é o nosso coração. É por isso que o Santo dos Santos, que é o nosso coração, é onde habita, tem que habitar o Espírito Santo do Senhor. Aleluia, Senhor. É por isso que eu tenho que ouvir e praticar a palavra. Eu tenho que falar da palavra e praticar a palavra. Eu tenho que praticar a justiça. Aleluia, Jesus, para o Senhor, ele habitar no meu coração. Para ele habitar, porque nós somos o tabernáculo aqui. Jesus veio a este mundo, aleluia, Jesus, para mostrar, aleluia, que ele não vai mais habitar em templos de pedra. Ele vai habitar, aleluia, Jesus, em um templo de carne. Aleluia. Templo assim, que somos eu e você. Então nós somos o templo do Espírito Santo. Então é o nosso coração. Por mais ainda que está cheio de rapina, cheio de coisa, convida o Espírito Santo para entrar e fazer a limpeza. O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer a limpeza. Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo.
nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele cujos olhos desprezam o que é vil, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peita contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Aquele que dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peita contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. E quando eu lembro aqui, nunca será abalado, eu lembro aqui do próprio Salmo 125, que diz assim, vamos lá, cadê? Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É o que Davi está falando lá no início. Quem é que vai habitar no seu santo monte, no teu santo templo do Senhor? Não é? Aquele que for limpo, não é? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça, fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faz bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-ás, ó Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Então os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como ela é feita no céu, é feita na terra. Assim como ela é feita na terra, ela seja feita no céu, no espiritual. Então, se eu não pratico a verdade, se eu não pratico, eu não ando, aleluia, Jesus, não é? É a escolha, é o livre-arbítrio novamente aqui, é a escolha do amor. Então, vamos escolher o amor, aleluia, Jesus, porque Ele é amor e Ele não quer que nenhum se perca, aleluia, Jesus, né? Porque o inferno não foi criado para os homens, o inferno foi criado, aleluia, Jesus, para o diabo e os seus adeptos, né? Os que caíram junto com ele, né? Então Deus, Ele é tão bondoso, aleluia, Jesus, que nessa última geração, que essa geração aqui, somos bem-aventurados, como foi que nós falamos ontem, não é? Nós somos mais que bem-aventurados, aleluia, Jesus. E quando eu falo, aleluia, Jesus, para nós guardar o nosso coração, aleluia, não é guardar o meu coração, é guardar lá dentro do meu coração as palavras, a palavra do Espírito, porque a palavra, ela traz vida, a palavra, ela traz renovo todos os dias. Então, a palavra que é a própria vida, o Espírito Santo que é a água, aleluia, Jesus, devemos guardar, aleluia, Jesus, para que a nossa língua ela não peque, aleluia, Jesus. Não é? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é bom o tempo todo, aleluia, Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. E como é que eu falo a verdade no meu coração, né? Nós somos falhos, nós pensamos as coisas ruins mesmo, fica pensando, aleluia, Jesus, nós vamos colocar o capacete da salvação na nossa cabeça novamente, aos Efésios 6, a partir do 10, que é se revestir da armadura do Senhor, para nós estar vivendo aqui nesta terra, porque não é fácil viver aqui nesta terra. A corrupção, aleluia, o mundo, aleluia, já é do maligno. E quando eu falo mundo, não é o mundo terra, mas o mundo povo. Aleluia, Jesus. E quando eu falo, aleluia, Jesus, para nós guardar o nosso coração, é até no lugar santo. Porque lá no próprio Efésios eu falo, para livrar da seta nos lugares celestiais, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Deus, Ele é bom, olha só, o bom cidadão. Falei ontem que o próprio Senhor Jesus Cristo falou que nem Ele é bom. O único bom é o Pai.
o Pai eterno, o Pai querido, o Pai amado, e ele veio fazer as obras, ele praticou, aleluia, Jesus, as obras do Senhor, por isso que ele venceu. Jesus, ele venceu, aleluia, Jesus, e como eu disse aqui para vocês, que o próprio Espírito Santo, aleluia, Senhor Jesus Cristo, né? Quando Jesus pagou, quando Jesus ali, ele consumiu todas as coisas, né? Naquela cruz, aleluia, Jesus, foi que eu e você temos acesso ao Pai agora. Aleluia, Jesus, foi que agora não tem mais um templo, aleluia, Jesus, onde nós devemos adorar o Senhor. Não é só lá no templo que nós adoramos o Senhor, é constantemente. Nós temos que adorar no nosso coração. Ele foi o sumo sacerdote, o próprio Deus, não é? O próprio Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos mais de sacerdote. Digo, meus irmãos, que aqui na terra nós temos que ter um guia, né? Um guia espiritual, né? Que é o anjo da igreja, o anjo lá que fica na igreja, que é o pastor ali. Aleluia, Jesus, são os irmãos, aleluia, que está para guiar o povo ali, para ensinar, para exortar, né? Aleluia, Senhor Jesus Cristo, devemos sim ir para a igreja, se fortificar no Senhor, se fortificar na palavra, né? Porque às vezes nós não entendemos, então Deus deixou aqui, né? Pastores aqui para pastorear aqui a igreja do Senhor, né? Para juntamente nós se unir e aprender do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então Deus, ele é tremendo, meus irmãos. Ó, aquele cujos olhos despreza o que é vil. Viu? Glória a Deus. Deus é tremendo. Então, cada dia aqui é o ensinamento que Deus está falando conosco. É falando lá dentro da nossa alma. Nós somos tão especiais, meu irmão. Nós somos tão especiais que o próprio Deus, ele habita no nosso coração. O Espírito Santo, o Espírito dele. Aleluia, Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Então vamos encher a nossa casa, né, de perfume. Vamos perfumar, vamos colocar flores, vamos colocar azeite no nosso coração. Porque tem coração que está ferido, né? Ele passa o bálsamo porque ele nos acalenta. Ele sabe que a vivência aqui neste mundo não é fácil, né? É uma luta constantemente. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor fala que tem luta que eu tenho que passar, tem luta que eu tenho que fazer, eu tenho que praticar esta luta. Mas tem luta, meus irmãos, que é o próprio Deus. Então, o próprio Deus que luta nossas lutas espirituais. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. É por isso que Jesus, ele fala, lá Paulo fala aos Efésios, para nós se revestir da armadura do Senhor. Né? Se revestir da armadura do Senhor, porque não é fácil. Aleluia, como eu disse em outro vídeo, né? O próprio inimigo, ele enfrentou, ele confrontou o Senhor Jesus Cristo com a própria palavra, com a própria verdade. Aleluia, Jesus. Não está na tua palavra que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito? Aí levou Jesus lá no pináculo do templo. Agora lança, porque ele vai te livrar. Ele não dá ordem para livrar todos os seus filhos. Ele já deu ordem para livrar todos os seus filhos. Você viu como ele é astuto? Aí o próprio Deus confrontou ele com a própria palavra. É por isso que Deus, ele quer que eu e você, aleluia, Jesus, se achegue a ele, converse com ele, tenha intimidade com ele. Aleluia, Jesus, ter a convicção, a confiança ali, a fidelidade no Espírito Santo, a fidelidade, porque Deus é tão bondoso, porque a gente conversa com o Senhor, fala com o Senhor e ele responde, porque ele está perto de nós. Aleluia, Jesus. Davi aqui estava perto do Senhor e ele falava, ele entrava no seu quarto, onde ele estava, e Deus respondia. Aleluia, Senhor Jesus. Então Deus, ele é tremendo. Aleluia, Senhor. Deus, ele é tremendo.
Glória a Deus, aleluia, Jesus, não é? Então ele passa o bálsamo, né? Aleluia, Jesus, quando eu trago azeite, é a unção do Espírito Santo. Quando eu falo perfumar a casa, aleluia, Senhor, é porque ele passa o bálsamo no coração ferido que está ali, ó, desperdiçando sangue. Porque o sangue, ele não pode ser desperdiçado, ele não pode ser desperdiçado, não é? Então, coração ferido, coração sangrando, ele passa o seu bálsamo ali e ele fecha aquela ferida, porque o sangue ele tem que correr na veia, o sangue ele tem que percorrer todo o nosso corpo. Aleluia, Jesus. E quando o sangue, que é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus, é a palavra, quando ela corre, aleluia, Jesus, porque é o coração que bombeia o sangue para os outros órgãos, aleluia, Senhor Jesus Cristo, é Ele que bombeia o sangue para a nossa mente, aleluia, provém do nosso coração, aleluia, Jesus, aquilo que o olho não viu, não subiu ao coração, aleluia, Jesus, não é? Quando Paulo foi ao terceiro céu, ele falou que eu não vou falar o que eu vi, porque os homens não vão compreender, porque os homens nunca viram nada igual. Então não há nada novo debaixo deste céu. Aleluia, Jesus. E quando eu falo que não há nada novo debaixo desse céu, aleluia, Jesus, porque tudo é uma repetição. Aleluia, Jesus. E quando Deus ele traz o renovo, é o renovo espiritual. Quando ele traz o novo, é o novo. Quem é o novo? É Ele. Ele é a nossa nova alegria. Ele é a nossa nova vida. Ele é a vida. Ele é o sol da justiça. E quando eu falo o novo, aleluia, Jesus, sabe qual é o novo? É a salvação nos céus. Aleluia, é a salvação e dizer que Ele vive. Qual é o novo? Aleluia, dizer que Deus ele vive para todos sempre e nós também vamos viver junto com Ele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então Deus ele é tremendo, meus irmãos. Vamos se apegar com Cristo, porque nós somos imortais. E quando eu falo imortal, aleluia, esta carne aqui, olha só, ele vai ser um corpo glorificado. Ele vai subir em um corpo glorificado. Aleluia, Jesus. E quando eu falo que Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mostrou tudo aqui nesta terra. Aleluia, Jesus. Então nós temos acesso com os anjos. Os anjos sobem, os anjos descem, o próprio Deus, ele desce, o próprio Espírito Santo, ele está aqui ainda regendo este mundo. Ele ainda tem aqui os filhos dele, então ele faz morada aqui ainda nesta terra. Aleluia, Jesus, dentro do nosso coração. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor fala que nós somos o sal desta terra, nós somos a luz desta terra. E quando o sal, a luz, ela subir, não é? For retirado, aleluia, os santos, não é? A luz deste mundo, então vai haver só escuridão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então Deus ele é tremendo. Aleluia, Jesus, é Ele que traz luz para o nosso coração. Aleluia, Jesus, é Ele, é o Espírito Santo, é a palavra, é o Pai, é o Filho. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus, Ele é tremendo, Deus, Ele é maravilhoso. E cada dia que nós vamos dando aqui o passo com Cristo, com o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, eu vejo a bondade, eu vejo que Ele é puro amor. Aleluia, Jesus, e Ele não desampara os seus filhos, Ele não desampara o órfão, Ele não desampara, aleluia, Jesus, o pobre, Ele não desampara, aleluia, ninguém que vem a Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus, enquanto nós nos chega lá no céu, aleluia, Jesus, Ele desce, meu irmão, e Ele habita aqui, olha que amor,
Olha que amor, aleluia, Jesus, é esse. Você tem noção do que é esse amor? E dizer, eu estou contigo. Aleluia, Jesus, eu estou contigo. É eu que faço morada. Aleluia, Jesus, antes de você vir, eu venho. Aleluia, Jesus, eu vim, eu já vim e eu estou contigo. Aleluia, Jesus, eu não vou desamparar. Aleluia, Jesus, você tem noção do que é ser isso, meu irmão? Aleluia, Jesus, olha que maravilha. Nós somos bem-aventurados. Aleluia, Jesus, nós somos bem-aventurados, somos a geração eleita que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele desce, aleluia, Jesus, nas trevas e resgata você da mão do inimigo, aleluia, e diz que esse não, porque esse aqui sou eu, é meu, aleluia, Jesus. Santo Deus, aleluia, ainda que você deu a sua vida para o inimigo, porque você não tem esse poder de dar, porque quando você, a vida, aleluia, Jesus, não é sua, está entendendo? Ainda que alguém entregou, aleluia, Jesus, a sua vida, aleluia, como uma oferenda para o inimigo, aleluia, Jesus, Deus, o próprio Jesus Cristo desce lá e fala, esse é meu, este é meu filho amado, aleluia, Jesus, e ele vem e resgata, aleluia, Jesus, por mais ainda que você está nas trevas, está no inferno, aleluia, ele é fiel para descer lá na extremidade, lá no mais baixo, aleluia, para resgatar os seus filhos, aleluia, Jesus, oh glória a Deus, aleluia, Senhor. Então não há um escolhido, porque todos aqueles que o Senhor, que o Pai me deu, nenhum vai se perder. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. O próprio Espírito Santo é Ele que nos limpa, a água da vida, o sangue da vida, o sangue de Cristo que nos purifica, que nos protege. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus, é o sangue dele que nos protege de todo mal. É o poder e a autoridade no nome dele. Aleluia, Jesus, que nenhum mal chega na nossa tenda. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. Pai amado, Pai querido, tu és lindo, tu és maravilhoso. Aleluia, Jesus. Santo Deus, aleluia. Glória a Deus. E quando Deus ele permite, meus irmãos, tempos tenebrosos sobre a face da terra. Aleluia, para mostrar, eu falo novamente para mostrar